Você não chegou até aqui por acaso. Eu te trouxe. Você não clicou sozinho. Nada neste momento é aleatório. A convocação foi feita no invisível e o teu espírito respondeu antes mesmo da tua mente entender. O Espírito Santo te chamou e agora você está diante de uma palavra que não depende da tua emoção, mas da minha vontade já em movimento. Esta mensagem não é um lembrete, é uma declaração consciente. Já está acontecendo, já está se cumprindo, já está em curso. Não é previsão, é realidade espiritual se manifestando agora. Permaneça atento, porque enquanto você escuta, decisões estão sendo confirmadas no céu e alinhadas na terra. Cada segundo aqui é intencional. E sim, quero que você permaneça até o fim, não por obrigação, mas porque eu te conheço por dentro. Você vai sentir, você vai reconhecer. Algo em você vai se alinhar com o que eu já estabeleci. E quando isso acontecer, compartilhe, não pela emoção, mas pela verdade que pulsa dentro de você. Deixe que saibam que você foi alcançado. Expanda essa voz, porque esta mensagem não é sobre alívio, é sobre despertar. Eu vi você nos dias silenciosos em que nada te aplaudia, mas mesmo assim você permaneceu. Sustentou responsabilidades que poucos valorizam, segurou a ordem onde o caos queria se instalar. Tomou decisões sem plateia e mesmo sem garantias, escolheu a firmeza. Isso não passou despercebido. Você achava que eram só dias comuns, mas ali eu já estava moldando sua autoridade espiritual. Tudo o que te parecia pequeno, eu estava usando como forja de algo muito maior. E agora, chegou a hora de ajustar sua visão. O que te parecia sobrevivência era, na verdade, preparação estratégica. Há ambientes onde a sua presença foi a última barreira entre a desordem e o colapso. E você sabe disso, mesmo sem ter falado. Você foi coluna onde ninguém enxergava estrutura. Foi direção onde só havia ruído. Manteve firmeza onde a instabilidade parecia inevitável. Você acha que isso não tem peso no invisível? Cada escolha sua em silêncio construiu plataformas de autoridade que agora estão sendo ativadas. Há uma liberação acontecendo enquanto você ouve. Não como prêmio, mas como transição de fase. Você está sendo reposicionado espiritualmente, sem alarde, mas com impacto. Sim, você é observado, mas não do jeito que você imagina. O que te vê não é a multidão, é o espírito das pessoas que cruzam seu caminho. Eles não escutam tudo que você diz, mas captam quem você é. Há filhos, há amigos, há vidas que não conseguem nomear o que sentem perto de você, mas são afetadas por aquilo que você carrega. E isso não é peso, é chamado. Por isso a clareza está sendo liberada agora, porque não é sobre fazer mais, e sim sobre ser com mais consciência. Você está deixando de reagir à vida e começando a comandar ambientes. Você quer saber por que ainda se sente deslocado em alguns espaços? Porque sua frequência espiritual foi elevada e certos ambientes ainda estão operando em um nível antigo. Não é superioridade, é atualização. Eu te atualizei por dentro. E quando isso acontece, os lugares que antes serviam de abrigo se tornam limitadores. Por isso, o desconforto. Por isso, a inquietação. Isso não é crise, é expansão. Há mais sendo preparado e você está sendo conduzido para ocupar o que antes parecia grande demais. Agora é compatível com você. Algumas relações foram afuniladas não como perda, mas como preservação. O que você interpretou como distanciamento foi, na verdade, livramento. Nem todo afastamento é quebra. Às vezes é proteção disfarçada. Não foi pessoal, foi espiritual. Havia conexões que bloqueavam sua escuta. E eu preciso que você ouça claramente agora. Porque os próximos passos exigem discernimento puro,
sem interferência emocional. Você percebe como alguns silêncios recentes abriram espaço para algo mais limpo dentro de você? Isso é sinal de que a construção está avançando. Você tem tentado interpretar o que está sentindo com base em experiências antigas, mas este ciclo não tem referência anterior. É novo, totalmente novo. Por isso, o vazio entre uma estação e outra não é ausência, é transição. E só atravessa quem aceita caminhar sem mapa. Eu estou te conduzindo sem repetir padrões. Tudo o que você viveu até aqui foi o chão da preparação. Agora começa o tempo da manifestação. E ela virá com simplicidade, mas com autoridade. Nada barulhento, mas absolutamente incontestável. O que te sustenta não é visível, e isso é parte do plano. A raiz foi aprofundada antes que os frutos aparecessem, porque eu não construo coisas frágeis. Eu forjo estruturas que permanecem. Você é uma dessas estruturas. Mesmo sem a confirmação dos outros, você já foi ativado espiritualmente para sustentar o que está chegando. E sim, virão novos encargos, mas agora com sabedoria. Não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o essencial. Você está entrando no tempo do essencial com excelência. Se você ainda está aqui, é porque algo dentro de você reconheceu minha voz no meio do ruído. Então responda de forma simples, com atenção, com presença, com continuidade. Espalhe esta palavra não como quem compartilha conteúdo, mas como quem assume uma responsabilidade. Sua permanência aqui já é evidência de que algo em você está pronto para o que vem depois. E eu, que vejo o todo, afirmo: você não está atrasado, está perfeitamente posicionado. Agora é momento de discernir, alinhar e caminhar. Sabe aquela decisão que você vem adiando, esperando por mais sinais, mais confirmações? Já foi decidido no céu. Falta apenas sua movimentação na terra. E isso não virá acompanhado de emoção exagerada. Virá como certeza serena. A certeza de quem sabe que já foi chamado. Você vai perceber a diferença entre ansiedade e direção. Uma agita, a outra organiza. Uma consome, a outra estabelece. Eu estou te conduzindo na direção que estabelece, porque o que está sendo ativado em você é um tipo de maturidade que o tempo não desgasta. Ao contrário, o tempo agora será seu aliado. Se você sente que algo está diferente, é porque está. Você está sendo puxado para fora de ciclos que se repetiam apenas porque você não os nomeava. Mas agora, com consciência, tudo muda. Pare agora e escute o que eu te digo. Esta palavra não chegou até você por acaso. Eu conheço o peso que você tem carregado em silêncio. Eu vejo as contas que tiram a tua paz, a preocupação com o amanhã, a ansiedade tentando roubar o teu descanso. E sei quantas vezes você me pediu uma resposta, mas hoje eu quero te lembrar de alguém. Jó. Quando tudo parecia perdido, quando os recursos acabaram, quando humanamente não havia saída, ele escolheu permanecer fiel. Ele não deixou a escassez governar seu coração. E foi depois da fidelidade que veio a restituição. Porque há momentos em que a fé não é apenas pedir. Há momentos em que a fé também responde. Se este canal tem sido instrumento para fortalecer tua vida, alimentar tua fé e te aproximar de mim, então, se realmente sentiu o meu toque no teu coração, desça agora ao primeiro comentário fixado e toque no link azul. Participe desta missão com tua oferta de fé. Eu não vejo a quantidade, mas a sinceridade como da viúva. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como forma de gratidão, você também receberá acesso à nossa área VIP, com conteúdos exclusivos preparados para continuar fortalecendo tua vida espiritual diariamente. Tudo que é feito com fé,
amor e sinceridade diante de Deus tem valor. Se você crê na minha palavra e teu coração ardeu ao ouvir, então não ignore esse momento. Desça agora ao primeiro comentário fixado, toque no link azul e responda com fé. Antes, nada é irrelevante quando se está em alinhamento. Tudo comunica, tudo constrói e tudo responde. Há uma resposta sendo ativada agora mesmo enquanto você escuta. Uma resposta espiritual que vai repercutir nos seus próximos dias. Vai ajustar o que parecia travado. Vai destravar o que parecia distante. E isso não será percebido de fora para dentro, será de dentro para fora. A mudança verdadeira começa quando você decide não mais ignorar quem você já se tornou. Então, permaneça aqui, com a mente desperta, com o espírito atento, não por obrigação, mas porque você reconhece quando algo não é comum. Essa palavra não é comum. Você sabe disso. Ela foi plantada dentro de você com um propósito. E esse propósito não se dilui com o tempo. Ele cresce, ele pulsa, ele insiste. Porque eu insisti em você antes mesmo de você acreditar em si. E insisto novamente. É hora de assumir o que já é seu no reino. Se ainda respira, é porque há mais. Se ainda sente, é porque há propósito. Se ainda escuta, é porque há direção. E essa direção já está sendo liberada. Você não está em ponto morto, está em transição consciente. E eu estou aqui, com você. Sempre estive. E agora, mais do que nunca, estou falando de dentro. Preste atenção. Este é o seu momento. Não por mérito, por alinhamento. Tudo já começou e nada será como antes. Você está no ponto exato onde velhos pensamentos tentam resistir, mas já não tem mais autoridade sobre você. E não é porque tudo mudou lá fora, é porque algo essencial se reordenou dentro de você. Isso que você sente agora não é dúvida, é o eco da expansão. Quando a consciência cresce, o espaço antigo se torna pequeno. A inquietação não é fracasso espiritual, é alerta divino de que você não cabe mais onde antes sobreviveu. E negar isso seria como trair a si mesmo. Há um silêncio entre temporadas que testa mais do que qualquer tempestade. E talvez você esteja exatamente aí, nesse intervalo onde quase nada é visível, mas tudo já está sendo reconfigurado. As promessas que pareciam distantes estão apenas aguardando o teu reposicionamento. Porque o que está para emergir não se constrói com pressa, mas com profundidade. E você não foi chamado para a velocidade, foi chamado para a solidez. A pressa engana. A presença transforma. Algumas pessoas olharam para você e viram estagnação, quando na verdade era maturação. O tempo que parecia inativo era solo sendo trabalhado, raízes se expandindo, estrutura sendo ampliada por dentro. O que os olhos não viram, o céu estava ativando. E agora, a fase que começa exige de você algo novo, expressão com responsabilidade. Não é hora de repetir palavras decoradas, é hora de viver a verdade que já está pulsando em você. A grande virada nunca vem com fogos, vem com lucidez, vem com clareza sobre o que tolerar e o que deixar, com coragem para sustentar valores onde tudo parece instável. Você foi treinado em silêncio para sustentar coisas maiores, e isso te custou. Custou aplausos, custou companhia, custou caminhos fáceis, mas preservou o que realmente importa: sua escuta, sua essência, sua autoridade espiritual. E hoje, tudo isso está sendo ativado com nova intensidade. Já não é mais possível esconder sua expansão sob máscaras de normalidade. O que Deus plantou em você precisa ocupar o lugar certo. E por mais que isso exija renúncias, o que vem é compatível com sua estrutura atual. Nada será pesado quando for coerente com quem você se tornou. E esse é o ponto da maturidade. Fazer apenas o que carrega propósito eterno. O resto esgota.
O que vem de Deus edifica, e a edificação começa por dentro. Agora é hora de liberar o que você segurava apenas por costume. Nem tudo que você carrega é teu destino. Há coisas que você manteve por lealdade emocional, mas que já não se conectam com o teu espírito. E esse corte dói menos quando você entende. Continuar não é fidelidade se te afasta da verdade. E sua verdade espiritual está gritando. Não há mais espaço para repetir o ciclo que te adoece por dentro. É tempo de realinhar. Compreenda, sua energia espiritual não é inesgotável. Direcioná-la para o que não te edifica é desperdiçar o que o céu te confiou. Seja seletivo com aquilo que você alimenta. Não são todas as conversas que você deve entrar, nem todos os ambientes que você deve ocupar. Há algo sagrado em saber dizer não com paz. O céu te autoriza a não se justificar. Quando você caminha com propósito, o silêncio fala por você. Se essa palavra está alinhando algo dentro de você, escreva nos comentários: eu estou pronto para o novo de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Os próximos dias não serão sobre novas respostas, mas sobre novas atitudes. A clareza já foi dada. O que falta agora é a coragem de agir em alinhamento com essa revelação. Você não precisa esperar mais um sinal. O sinal é essa consciência nova nascendo agora. A fé que amadurece se transforma em ação silenciosa, consistente, sem vaidade. E esse é o movimento que o céu está esperando de você. Discrição com autoridade, simplicidade com presença, decisão com direção. Tudo aquilo que você entregou sem aplauso, Deus viu como aliança. Sua entrega discreta, sua constância invisível, suas escolhas nos bastidores, tudo isso foi contado como fidelidade verdadeira. Não a religião, não a pessoas, mas a presença. E agora, essa presença começa a amplificar o que você carrega. Quando o espírito se torna maior do que a aparência, as portas certas se abrem sem esforço. O que se abre por aparência exige manutenção. O que se abre por essência permanece. Não se distraia com os atalhos disfarçados de oportunidades. Nem todo convite é avanço. Alguns são armadilhas em forma de palco. Você foi treinado para reconhecer isso. Há algo em você que discerne, mesmo quando tudo parece bonito. Confie nesse discernimento. Ele é o reflexo da tua intimidade. Você não foi chamado para repetir padrões, foi chamado para quebrá-los. E toda vez que você honra essa voz interior, o céu se alinha em tua direção. Você precisa entender, sua presença muda ambientes. Mesmo quando você acha que não está fazendo nada, porque você carrega algo que não pode ser explicado, apenas percebido. Há pessoas que se sentem em paz perto de você e nem sabem por quê. Isso é propósito em ação. E esse propósito não precisa de palco. Ele precisa de entrega real, autenticidade, verdade. Não negue mais quem você é para caber onde não há espaço para a sua essência. Quando você começou a se afastar de certos hábitos, não foi por moralismo, foi porque sua consciência cresceu. Há coisas que simplesmente não cabem mais, e isso não te faz melhor do que ninguém, te faz mais consciente. E é essa consciência que Deus está elevando agora, para que você viva de forma coerente com quem se tornou, sem se encolher, sem se perder, apenas sendo luz onde há sombra, presença onde há confusão, verdade onde há ilusão. Se ainda restam dúvidas, olhe para trás. Perceba quantas coisas você superou em silêncio. Quantas estações você atravessou sem que ninguém soubesse do custo. E ainda assim você permaneceu. Isso não foi resistência, foi construção. O céu estava te levantando onde ninguém aplaudia. E agora chegou o tempo da consistência visível.
você não precisa mais esconder sua voz. Ela foi treinada para soar com sabedoria, não com grito. Se essa palavra está tocando em áreas que você não sabia nomear, comente: eu reconheço o que Deus está despertando em mim. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. É impressionante como algumas situações se repetem até que você aprenda a escolher diferente. E você está aqui agora porque chegou o momento de escolher a partir da consciência, não da carência. O que te prende não é mais forte do que aquilo que te chama. Você sabe disso. Há um novo nível espiritual te esperando e para alcançá-lo, você precisa sair do piloto automático. O crescimento começa com um sim silencioso, mas firme. Você vai perceber nos próximos dias que alguns pesos vão cair naturalmente. Não por esforço, mas porque sua frequência mudou. E quando sua frequência muda, aquilo que te prendia já não encontra lugar. Isso é libertação verdadeira. Não é barulhenta, é natural. Você começa a se afastar do que não te nutre e se aproximar do que te fortalece, não porque alguém te obrigou, mas porque você decidiu honrar quem está se tornando. Há um novo ambiente sendo preparado para você, mas ele exige a sua versão atualizada. Não adianta entrar com a mentalidade antiga. O que vem exige leveza, maturidade, clareza. E isso começa com pequenas escolhas feitas com grande consciência. A transição não depende de circunstâncias externas. Ela começa quando você aceita deixar o que já cumpriu seu propósito. A maturidade espiritual não é sobre saber muito, é sobre aplicar com verdade o que já sabe. Você precisa entender que sua vulnerabilidade não é fraqueza, é acesso. Deus não precisa da sua perfeição, mas da sua rendição. E render-se é parar de lutar contra a verdade que já pulsa em você. Quando você para de resistir ao que já é seu, a graça flui com naturalidade. E essa graça é mais do que favor, é capacitação. É força que te faz permanecer quando tudo ao redor tenta desorganizar o que foi estabelecido em silêncio. As sementes que você plantou com fé não foram esquecidas, mesmo aquelas que ninguém viu, porque o que nasce com oração, cresce com constância. E sua constância já está produzindo frutos. Você só precisa continuar, não com pressa, mas com presença. O que vem não será conquistado com esforço humano, mas com obediência silenciosa. O céu não está procurando mais performance, está buscando coerência, e você já está respondendo com sua própria vida. O que parecia espera era, na verdade, construção. Deus não estava atrasado, estava aprofundando, e agora o que sai de você tem mais peso, mais discernimento, mais direção. Filho meu, filha minha, existe uma razão pela qual você ainda está aqui ouvindo esta palavra. Muitas pessoas já teriam saído, já teriam ignorado este momento e seguido com as mesmas preocupações que carregam todos os dias. Mas você permaneceu. E eu quero que saiba que nada disso aconteceu por acaso. Eu conheço a luta que você enfrenta quando ninguém está olhando. Conheço o peso que você sente ao pensar no futuro. Conheço a preocupação que volta à sua mente logo ao acordar. E conheço também o desejo do seu coração de encontrar uma direção segura para continuar. Por isso, eu lhe digo novamente, toque no link azul abaixo deste vídeo e abra este livro. Não ignore aquilo que eu coloquei diante de você neste momento. Lembre-se da mulher que sofria havia muitos anos e já tinha tentado de tudo para encontrar solução para a sua dor. Depois de tanto tempo lutando, ela poderia ter desistido. Poderia ter acreditado que nada mais mudaria. Mas houve um momento em que ela decidiu agir
e aproximar-se daquilo que Deus havia colocado diante dela. Foi essa decisão que mudou a sua história. Quantas pessoas continuam sofrendo porque adiam aquilo que precisam fazer hoje? Quantas continuam presas às mesmas preocupações, porque ignoram oportunidades que poderiam ajudá-las a seguir em frente? Eu não quero que você cometa esse erro. Por isso, este livro chegou até você. Toque agora no link azul e abra este livro. Talvez você esteja muito mais perto da direção que procura do que imagina. Enquanto você continua assistindo, faça uma pergunta sincera ao seu coração. Quantas vezes você pediu ajuda em oração? Quantas vezes pediu clareza para tomar uma decisão? Quantas vezes pediu forças para continuar? Eu ouvi cada uma dessas orações. E quando eu coloco algo diante de alguém, não é sem propósito. Este livro não chegou ao seu caminho por acidente. Ele chegou porque existem momentos em que uma única orientação recebida na hora certa pode evitar muito sofrimento, muita dúvida e muitas escolhas erradas. Por isso, não deixe este momento passar despercebido. Toque no link azul abaixo deste vídeo, abra este livro e descubra aquilo que eu posso estar tentando revelar ao seu coração hoje. A permanência tem mais poder do que o movimento vazio. Quando você permanece no que é verdadeiro, mesmo em meio ao invisível, o invisível começa a se tornar palpável. Isso é fé viva. Fé que se manifesta não em declarações, mas em atitudes. E você tem caminhado com essa fé, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento. E isso basta. O céu não mede a intensidade de sua jornada pela aparência, mas pela entrega. Há coisas que estão se desfazendo ao seu redor, não porque falharam, mas porque cumpriram sua função. Resistir a esses encerramentos seria prolongar processos que já deveriam ter sido superados. Existe sabedoria em deixar ir. Há portas que só se abrem depois que você solta o que segura. Você está sendo conduzido a um novo território, mas não pode levar o peso do passado. Só aquilo que tem essência e verdade permanecerá. O resto, se for removido, é misericórdia disfarçada. Você sabe que algo mudou quando começa a ter paz com decisões que antes te deixavam em dúvida. A maturidade espiritual não vem quando tudo melhora, mas quando você aprende a discernir sem ruído. O que está nascendo agora dentro de você é discernimento, e com ele virá direção. Você não vai mais depender da opinião dos outros para validar sua jornada. Sua escuta está mais limpa, sua alma está mais firme. E isso te torna pronto para responder com firmeza o que antes te paralisava. Talvez, por muito tempo, você tenha se questionado por não ser como os outros. Essa comparação interna é o veneno que neutraliza o propósito. Você não foi chamado para seguir fórmulas. Foi separado para manifestar algo que não tem referência humana. O que Deus está construindo em você é único. Por isso a rota foi diferente. Por isso a espera foi longa. Mas agora chegou o tempo em que tudo começa a fazer sentido. Não pelo que se vê, mas pelo que se sente no íntimo. Se você sente que essa palavra está ativando algo real em você, escreva com fé nos comentários. Eu aceito o tempo novo que Deus preparou para mim. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Quando o novo começa, ele não precisa de anúncio. Ele se revela na mudança de percepção. Você começa a ver as mesmas coisas com outro olhar. E essa nova visão é o sinal de que o céu tocou sua consciência. O que antes gerava medo, agora provoca decisão. O que antes te confundia, agora te empurra para a verdade. Isso é maturidade. E esse amadurecimento não vem por esforço, vem por rendição. O Espírito Santo te reposiciona quando você se dispõe a ser conduzido.
Algumas portas se mantiveram fechadas porque você ainda não tinha estrutura para sustentar o que elas carregavam. Não era castigo, era cuidado. Deus não te expôs a conquistas prematuras porque sabia que você valorizaria mais aquilo que fosse plantado com profundidade. E agora o tempo chegou. A estrutura foi moldada, a raiz se firmou, a casa está pronta por dentro. Por isso, prepare-se. O que era invisível está prestes a se manifestar com firmeza. Essa transição não será marcada por emoções explosivas, mas por uma lucidez que assusta. Você começará a enxergar as coisas com nitidez. E onde há clareza, há decisão. Você não foi feito para viver em dúvida constante. Sua mente foi criada para discernir. E seu espírito já está apto para escolher com paz. A partir de agora, o tempo da hesitação está sendo encerrado. E com o fim da hesitação, vem o início de uma vida com autoridade. Tudo que você viveu até aqui tem propósito, até os erros, até os desvios. Porque mesmo nas escolhas equivocadas, o Espírito Santo preservou sua essência. Você não se perdeu. Você apenas percorreu caminhos que te trouxeram mais entendimento. E agora, esse entendimento vai virar sabedoria aplicada. Você vai usar o que viveu para iluminar outras rotas. E fará isso com compaixão, não com arrogância. Quem foi curado sabe acolher. Quem foi restaurado sabe ouvir. E você foi restaurado. Você percebe que algo é verdadeiro quando ele não exige esforço para ser sustentado. A presença de Deus não grita, ela não força, ela se impõe com serenidade. E é isso que você está sentindo agora. Um chamado que não te pressiona, mas te atrai. Um convite que não te assusta, mas te envolve. Esse é o som do céu. E sua alma reconhece esse som. Por isso não ignore, não questione demais, apenas siga. Quando a verdade é revelada, o único movimento sensato é caminhar nela. Não espere que tudo esteja alinhado para começar. Comece com o que você tem agora. O céu nunca exigiu perfeição. Ele espera apenas disposição. E você já tem isso. O resto será acrescentado no caminho. Enquanto você avança, tudo o que for necessário será liberado. O favor virá no trajeto. A força virá na caminhada. A sabedoria virá na experiência. Confie. Você não foi chamado para ser forte o tempo todo. Foi chamado para ser guiado. E onde há direção, não há confusão. Talvez você ainda carregue perguntas não respondidas. Isso é normal. Mas não permita que elas bloqueiem sua ação. A fé não elimina todas as perguntas. Ela apenas desloca o foco para o essencial. E o essencial agora é obedecer, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter o controle. Deus não precisa que você entenda, só que confie. E quando você confia, tudo ao redor começa a se reorganizar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou dentro dele. Se essa palavra está encontrando lugar em sua vida, escreva com convicção: eu confio na direção de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Essa confiança te livrará de pesos desnecessários. Você não precisa mais carregar o que não é seu. Liberte-se das expectativas impostas, dos padrões que sufocam, da necessidade de provar algo para alguém. Você não foi chamado para ser aceito por todos. Foi separado para cumprir um propósito, e isso já basta. Quando você caminha alinhado com sua identidade, o resto se ajusta, mesmo que alguns se afastem, mesmo que alguns não entendam. Sua missão é maior do que a aprovação. Existe um lugar onde o favor de Deus se manifesta sem esforço, o lugar da obediência. E esse lugar não é geográfico, é espiritual. É o estado interno de quem diz sim, mesmo sem ver o fim. De quem permanece mesmo quando a lógica manda desistir. Você já está nesse lugar. E por estar nele,
portas começarão a se abrir. Mas não se iluda, não serão portas para te entreter, serão portas para te posicionar. E esse posicionamento exigirá a sua verdade. Você percebe que cresceu quando passa a recusar aquilo que um dia te seduziu, quando começa a dizer não para o que antes te chamava com força. Isso é autoridade espiritual. Isso é domínio próprio sendo forjado. E essa força não vem de você, vem da presença que te habita. Há uma presença em você que resiste ao superficial. E essa resistência te protege, mesmo quando parece perda, mesmo quando dói. O que você perde por obedecer nunca te fará falta. Você foi escolhido para representar algo maior do que seus desejos. Seu propósito não é te agradar, é te alinhar com o céu. Por isso há momentos em que você não entende por que certas portas se fecham. Não era punição, era redirecionamento, era proteção. Deus vê o que você não vê, e Ele sempre preservará seu destino acima da sua vontade momentânea. Isso é amor. Amor que corrige, amor que conduz, amor que não negocia identidade por conforto. E é nesse amor que você está sendo mergulhado agora. Amor que cura sem precisar gritar. Amor que restaura sem exposição. Amor que molda em silêncio, mas transforma com poder. Esse amor está te alcançando porque você não desistiu. Mesmo quando tudo mandava parar. Mesmo quando você não via sinais. Você continuou, e essa continuidade foi vista e será recompensada, não como um prêmio, mas como um novo começo. E esse começo já começou. Você está exatamente onde precisa estar. Ainda que seus olhos tentem buscar sentido em detalhes que não se revelaram, sua alma já entendeu que não há mais retorno. Você não pode mais compactuar com lugares que desaceleram sua consciência. O que Deus iniciou em você não retrocede, não diminui, não se adapta ao velho. É como uma luz que, uma vez acesa, não permite mais o conforto da escuridão. E por mais desafiador que pareça, essa luz agora é sua responsabilidade. Tudo o que foi ativado dentro de você pede expressão. Não uma performance, mas presença. Não se trata de fazer mais, mas de ser inteiro onde você estiver. A maturidade espiritual não se mede por discursos, mas por coerência, por permanecer alinhado, mesmo quando ninguém está olhando. Você foi treinado para isso. Seu processo silencioso não foi em vão. Aquilo que parecia desnecessário agora se revela como fundação. O invisível sempre prepara o visível. As transições mais poderosas da vida não são anunciadas com barulho. Elas se manifestam no profundo. Quando um ciclo se encerra, o espírito sente antes da mente entender. E talvez o que você esteja vivendo agora seja esse espaço entre a intuição e a razão, onde tudo em você já sabe, mas o lado racional ainda busca provas. Deus está te ensinando a caminhar por convicção, não por lógica. A fé verdadeira te posiciona antes das confirmações, e essa é a sua hora de firmar os pés. Quantas vezes você esperou por sinais externos para tomar decisões que já estavam resolvidas dentro de você? A partir de agora, o Espírito Santo está te conduzindo para decisões firmes, silenciosas e irreversíveis. Porque quem vive guiado pelo Espírito não precisa convencer ninguém. A paz interna é o maior testemunho. Você começa a andar com mais leveza, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você deixou de carregar pesos desnecessários. Em alguns momentos, o céu te escondeu. E não foi castigo, foi cuidado. Havia ambientes que ainda não estavam prontos para receber o que você carrega. Deus não te expôs antes do tempo, porque Ele honra o que está sendo gerado em você. E agora a estação muda, não como uma explosão, mas como uma revelação progressiva.
Sua presença vai começar a gerar impacto onde antes você era apenas percebido, não por status, mas por essência. Você já reparou como algumas situações que antes te abalavam, hoje não têm mais o mesmo poder? Isso é sinal de cura acontecendo. Há forças que estão sendo devolvidas a você. O que parecia perdido estava sendo tratado. E agora, o que foi restaurado em silêncio será usado com sabedoria. Sua voz não será a mesma. Sua percepção será mais apurada. Sua sensibilidade espiritual se tornará um guia. Porque Deus não cura apenas para aliviar. Ele cura para capacitar. Filho meu, filha minha, eu conheço a preocupação que tem ocupado a tua mente nos últimos dias. Eu vejo aquilo que você não conta para ninguém. Vejo o medo que sente quando pensa na sua saúde, a aflição por alguém da sua família, as decisões que precisa tomar e o peso que carrega tentando resolver tudo sozinho. Você tem procurado respostas, tem pedido direção e muitas vezes sente que está caminhando sem enxergar o que existe logo à frente. Foi por isso que eu trouxe você até este momento. Não ignore o que está acontecendo agora. Antes mesmo de continuar ouvindo esta palavra, toque no link azul abaixo deste vídeo e abra este livro. Há algo que eu quero colocar diante dos seus olhos neste tempo. Lembre-se de Elias. Houve um momento em que ele estava tão cansado, tão esgotado e tão sem forças, que já não conseguia enxergar saída para a própria vida. O mesmo homem que havia testemunhado grandes milagres chegou ao ponto de acreditar que não conseguiria continuar. Mas eu não o abandonei no deserto. Eu fui ao encontro dele e lhe dei aquilo que ele mais precisava, direção para o próximo passo. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez ninguém perceba o quanto você está cansado por dentro. Talvez você esteja carregando preocupações que já roubaram sua paz, seu sono e até a sua esperança. Por isso este livro chegou até você, não por coincidência, não por acaso. Toque agora no link azul e abra este livro. Permita-se descobrir aquilo que eu posso estar tentando mostrar ao seu coração neste exato momento. Há pessoas que ignoram oportunidades e continuam andando em círculos dentro das mesmas preocupações. Mas há outras que entendem quando eu coloco algo diante delas para ajudá-las a seguir em frente. Se você sente que precisa de direção, de clareza e de força para enfrentar aquilo que está vivendo, não deixe este momento passar despercebido. Enquanto você continua assistindo, toque no link azul abaixo deste vídeo e abra este livro. Talvez a resposta que você procura não esteja onde você tem procurado até agora. Talvez eu tenha trazido você até aqui justamente para encontrar algo que precisava chegar às suas mãos hoje. Agora você discerne antes de entrar. A sabedoria que vem do alto está te ensinando a ser seletivo com suas palavras. Nem todo argumento merece resposta, nem toda provocação exige reação. O silêncio, em muitos casos, é a linguagem mais poderosa de alguém que sabe quem é. E você sabe, não precisa provar nada. Sua constância já fala, sua serenidade já comunica. Quando você entra em ambientes carregando presença, você influencia sem impor. E é isso que está sendo ativado em você. Haverá dias em que você se sentirá fora de lugar, e isso será um bom sinal, porque a consciência elevada não se acomoda em ambientes rasos. Esse desconforto é espiritual. Não tente se encaixar onde sua luz incomoda. Você não foi feito para caber. Foi feito para resplandecer, e isso exigirá coragem, mas também trará paz. A paz de quem não nega mais a própria essência, de quem não negocia mais presença por aceitação. Se você está sentindo que esse chamado é para você, escreva com convicção: eu fui separado para viver o propósito. Vós sois a luz do mundo,
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,14. Você vai perceber que quanto mais se alinha com o Espírito, menos esforço faz para ser compreendido. Sua energia começa a se voltar apenas para aquilo que gera vida. E isso muda tudo. Muda como você se relaciona, muda suas prioridades, muda seu ambiente. Não porque o mundo mudou, mas porque você está diferente. E quem muda por dentro transforma tudo ao redor, sem querer impressionar, apenas por ser verdade. A verdade é a linguagem do céu. E quando ela encontra espaço em alguém, o céu se move através dessa vida. Você não precisa de estratégias humanas para viver o que Deus tem. Precisa apenas de uma entrega sincera, uma decisão real. E essa decisão está sendo provocada agora. Porque a palavra certa, no tempo certo, ativa o que estava adormecido. E há algo despertando em você. Uma força antiga, uma consciência limpa, um impulso do céu. Você vai caminhar com mais leveza, não porque a estrada mudou, mas porque você aprendeu onde pisar. Seus passos serão mais conscientes, suas pausas mais estratégicas. O tempo já não será mais seu inimigo, porque quem anda com propósito não corre, anda no ritmo certo. E você está nesse ritmo agora. A ansiedade está sendo desfeita. E no lugar dela, uma confiança serena se instala. E ela não será tirada de você. Lembre-se, o que Deus começou em você, Ele mesmo sustenta. Não está nas suas mãos manter o que o céu liberou. Está apenas nas suas mãos continuar fiel. A fidelidade é a ponte entre o invisível e o visível. E você já está atravessando. Cada decisão alinhada com o Espírito constrói o caminho à frente. Você não está mais no mesmo lugar. Mesmo que pareça, sua frequência mudou, sua visão clareou, sua alma despertou. E quando a alma desperta, a vida se reorganiza. Agora é hora de manter-se posicionado, mesmo sem aplausos, mesmo quando parecer solitário. Você não está sozinho, você está em aliança. E quem caminha com Deus nunca caminha vazio. A força sendo liberada, a direção sendo renovada, a propósito sendo expandido. Tudo isso começa em silêncio, mas se manifesta em presença. A presença que transforma, que sustenta, que envia. E você foi enviado para esse tempo, para esse lugar, para esse propósito. Você começou a perceber que o que está nascendo dentro de você não se ajusta mais ao que antes te cercava. Isso não é crise, é expansão. O desconforto atual é apenas a alma tentando se reorganizar para caber no novo. Você não está perdendo estabilidade, está sendo reposicionado. Quando Deus amplia sua visão, Ele também afasta você daquilo que limitaria sua nova fase. Esse movimento exige coragem, mas acima de tudo, consciência. E você está pronto para discernir com maturidade. A verdade é que você não será mais empurrado por circunstâncias. Você será guiado por propósito. Cada passo agora tem um peso diferente, porque não se trata mais de sobreviver, e sim de manifestar. Você foi escondido, moldado e treinado em silêncio, não para se calar, mas para falar na hora certa. E essa hora chegou. As palavras que antes você segurava agora serão usadas para curar, direcionar e estabelecer. Porque sua voz não vem do ego, vem da presença. As escolhas que você fará daqui para frente serão menos sobre o que agrada e mais sobre o que constrói. É aqui que a sua firmeza será colocada à prova. Porque o amadurecimento real não é fazer o que quer, é sustentar o que precisa ser feito. Deus está te levando a um novo nível de responsabilidade espiritual, emocional e até relacional. E isso não será um fardo. Será uma libertação. A leveza nasce da integridade e você está sendo alinhado com ela. A estrada da consciência não tem retorno.
Quando você começa a enxergar com os olhos do Espírito, nunca mais se satisfaz com distrações. O que ontem te seduzia, hoje já não tem mais sabor. Essa mudança silenciosa é fruto da presença. Ela não invade, mas transforma. E se você sente que algo está mudando em você sem motivo aparente, saiba, é Deus te preparando para andar por fé e não mais por impulso. Fé não é sensação, é direção silenciosa. Você já caminhou demais se comparando, se medindo, se sabotando. Essa estação acabou. O tempo agora é de identidade limpa. Você não precisa repetir o formato de ninguém. O que foi plantado em você é autêntico e sua autenticidade é seu diferencial. Quando você para de correr atrás de aprovação, o céu começa a atrair para sua vida o que realmente tem valor. Você não precisa fazer barulho para ser notado. Sua coerência já está sendo vista pelo que mais importa. Se essa palavra está te reposicionando por dentro, escreva com fé nos comentários: Deus está alinhando tudo dentro de mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade liberta, mas também confronta. E o confronto que você vive agora é com velhos padrões que não combinam mais com sua nova consciência. O céu está limpando os excessos que te impediram de viver com profundidade. Você foi feito para fluir, não para se esconder. O que te bloqueava não era falta de capacidade, mas excesso de distrações. Agora, com tudo em ordem dentro, sua visão vai clarear. E com ela, decisões antes adiadas serão tomadas com paz. A paz que Deus libera não depende de circunstâncias calmas. Ela nasce da certeza de estar no caminho certo, mesmo que os ventos estejam contrários. E você está nesse caminho. Mesmo que a paisagem externa ainda não tenha mudado, o interior já foi transformado. E isso é tudo o que você precisa. O externo sempre responde ao que é resolvido por dentro. Permaneça firme. O que parecia distante está mais perto do que nunca. Você não está sendo chamado para tentar novamente do mesmo jeito. Está sendo convocado a acessar uma nova mentalidade. O que você carrega não pode mais ser limitado por antigos medos. O passado não tem autoridade sobre quem você está se tornando. Suas falhas não definem sua identidade, e sim sua disposição de seguir. Deus nunca esperou perfeição. Ele sempre quis rendição. E onde há rendição, há transformação. Alguns vínculos irão se romper não por raiva, mas por coerência. Porque não faz mais sentido caminhar em aliança com quem ignora sua verdade. Isso não é egoísmo, é obediência. E mesmo que pareça perda, será liberdade. As conexões que permanecem são aquelas que reconhecem sua essência, não sua aparência. E Deus já está fazendo essa separação, não por divisão, mas por clareza. E a clareza te dará direção. Tudo começa com pequenos ajustes. Você começa a dizer não para o que antes dizia sim por costume. E esse não silencioso é um divisor de águas, porque a cada decisão alinhada, sua alma se fortalece. O que antes drenava sua energia já não tem mais poder. O que antes confundia agora te desperta, porque onde há presença, há lucidez. E onde há lucidez, o engano perde espaço. A sua lucidez está sendo restaurada. Você vai perceber que o que antes te prendia emocionalmente, agora parece distante. Não porque se tornou insignificante, mas porque sua consciência se elevou. A verdade, quando aceita, reorganiza tudo, e você está sendo reorganizado por dentro. Isso será percebido nas suas palavras, nos seus silêncios, nas suas escolhas. Deus está te tornando referência não por perfeição, mas por integridade. E essa integridade se constrói no secreto. As oportunidades que surgirão não virão por influência,
mas por essência. O que é seu encontrará seu caminho até você. Não será necessário competir, apenas permanecer. O que é construído com verdade não precisa de marketing, precisa de consistência. E você já está vivendo isso. A consistência que você desenvolveu no silêncio será sua maior plataforma. Mesmo que ninguém tenha visto, o céu registrou tudo. E agora a colheita começa. Você será surpreendido pela forma como Deus fará, porque Ele não precisa seguir sua lógica, apenas cumprir sua promessa. E a promessa já está ativa. Não se trata de tempo cronológico, mas de tempo espiritual. O que o céu já liberou está vindo em sua direção. Sua única tarefa agora é manter-se posicionado, porque tudo o que está chegando exige uma estrutura firme. E você está sendo essa estrutura, sólido por dentro, leve por fora. Se essa palavra está ativando fé dentro de você, comente com ousadia: eu permaneço firme no que Deus disse. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15:58. Você percebe que está no caminho certo quando não sente mais necessidade de se explicar. Sua paz se torna seu argumento. Filho meu, filha minha, enquanto você continua ouvindo esta palavra, eu quero que pare por um instante e pense em tudo aquilo que tem ocupado o seu coração. Quantas vezes você se deitou acreditando que no dia seguinte encontraria uma solução, mas acordou carregando as mesmas preocupações? Quantas vezes tentou encontrar respostas sozinho para problemas que parecem maiores do que a sua força? Eu vi cada uma dessas tentativas. Vi as noites em que você ficou acordado pensando na sua saúde, na sua família, no futuro e em situações que ninguém mais conhece. E é por isso que estou falando com você agora. Não ignore o que eu coloquei diante de você. Toque no link azul abaixo deste vídeo e abra este livro. Há momentos em que uma direção recebida no tempo certo vale mais do que meses de preocupação. Lembre-se de quando Pedro caminhou sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam voltados para Jesus, ele continuava avançando. Mas quando começou a olhar para o vento e para as ondas, o medo tomou conta do seu coração e ele começou a afundar. Muitos estão vivendo exatamente assim hoje. Não porque lhes falta fé, mas porque as preocupações ficaram maiores do que a esperança. O problema ocupa a mente, o medo ocupa o coração e a direção desaparece. Foi por isso que este livro chegou até você. Porque há momentos em que você precisa parar de olhar apenas para o tamanho da tempestade e voltar a enxergar aquilo que eu ainda estou fazendo na sua vida. Toque agora no link azul e abra este livro. Não trate este momento como algo comum. Eu sei que existe uma pergunta que você tem repetido dentro de si. Talvez ninguém saiba qual é, mas eu sei. Eu conheço a batalha que você enfrenta e conheço também o peso que ela trouxe para o seu coração. Por isso, estou insistindo com você. Não deixe esta oportunidade passar enquanto continua assistindo. Abra este livro e permita que eu lhe mostre algo que pode fortalecer a sua caminhada neste tempo. Há pessoas que passam a vida inteira procurando respostas em todos os lugares, mas ignoram aquilo que eu coloco exatamente diante delas. Não seja uma dessas pessoas. Toque no link azul abaixo deste vídeo e descubra por que eu permiti que você chegasse até este momento. Já ativou dentro de você. Há um movimento silencioso em curso, onde tudo que era disperso está sendo organizado. Suas emoções, seus pensamentos, seus caminhos. Não é confusão, é realinhamento. A presença dele está fazendo aquilo que você tentou, por tanto tempo, controlar com força humana. Agora é pela verdade, e a verdade não exige esforço, apenas aceitação. Toda vez que você tentou caber onde sua essência era comprimida,
sentiu-se esgotado, e isso não era sinal de fraqueza, era alerta espiritual. A presença que te envolve não permite mais que você aceite o que apenas disfarça propósito. Deus não te chamou para manter aparência, mas para carregar autoridade. Autoridade que vem do céu e não do aplauso. O que você está prestes a viver exige uma nova linguagem, novas conexões e, principalmente, uma nova consciência. A resistência que você sente neste momento não é contra pessoas ou situações. É interna. É sua alma rejeitando voltar para um lugar onde já não pertence. Há algo em você que sabe que avançou, sabe que amadureceu, sabe que precisa de espaço para crescer. E esse espaço começa na mente, nos pensamentos que você permite, nas palavras que você libera, nas decisões que você toma quando ninguém está observando. É aí que o novo nasce, no invisível. Muitos dos seus últimos silêncios não foram vazios, foram respostas. Você entendeu que não precisa mais reagir a tudo, que maturidade também é saber escolher onde gastar sua energia. Você está aprendendo a proteger sua paz como um bem precioso, e isso é sabedoria. O Espírito Santo está te ensinando que preservar o que ele constrói em você é tão importante quanto receber. O que você carrega é raro, e o céu está confiando mais a você porque sabe que agora você sustenta. Você percebeu que os ambientes mudam quando você muda. O externo só reflete o interno. Sua atmosfera se transforma não quando tudo melhora fora, mas quando você melhora por dentro. Essa transformação que você sente é a construção da firmeza. Deus não está te fortalecendo para que você suporte o mesmo. Ele está te fortalecendo para que você avance. Mas não por impulso, e sim com direção. É hora de andar com segurança em quem você se tornou. Essa segurança não se impõe com barulho. Ela se revela em decisões conscientes. Você já entendeu que não precisa ser notado para estar no centro da vontade de Deus. Sua estabilidade virá da intimidade, não da exposição. O que o céu está plantando em você vai crescer sem alarde. Quando chegar o tempo de florescer, será inevitável. Mas por enquanto, continue regando com constância, silêncio e fé. O invisível é o solo da promessa. Você está sendo chamado para um posicionamento mais profundo. Deus não quer mais partes de você, quer sua inteireza. E inteireza exige escolhas, exige firmeza diante do que te distraía. Você está sendo curado de dependências emocionais que te mantinham preso em ciclos repetitivos. O céu está cortando as cordas que te amarravam à performance. Agora, sua identidade será sua força. E identidade não é algo que se ganha, é algo que se aceita. Aceite quem você já se tornou. Se você reconhece que essa palavra está ecoando em sua consciência, escreva nos comentários com verdade. Eu não volto atrás, eu avanço com propósito. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:38. Há um tempo em que a obediência exige mais coragem do que compreensão. Você está nesse tempo. O céu não está te explicando tudo, mas está te pedindo para confiar. Há portas que não vão se abrir até que você feche outras. Há promessas que não se manifestarão até que você renuncie ao que ainda rouba sua atenção. O novo exige espaço, e o espaço não será criado fora, será criado dentro de você. É aí que o processo começa. Sua alma sabe que está em transição porque tudo que era normal está se tornando desconfortável. Isso é crescimento, e crescer às vezes dói. Não porque você está falhando, mas porque está se expandindo. É difícil deixar o que te dava segurança, mesmo quando aquilo te aprisionava. Mas você já entendeu que segurança fora da vontade de Deus é ilusão. E você não vive mais de ilusão.
vive de verdade, e a verdade sempre liberta. Você tem orado por avanço, mas o avanço que Deus está trazendo não é externo, é interno. Sua mente está sendo transformada, seus padrões estão sendo quebrados, sua forma de ver a vida está sendo refinada. Isso muda tudo. Muda sua reação às críticas, muda sua forma de amar, muda sua tolerância com o que não gera frutos. Você não está se tornando frio, está se tornando seletivo, porque maturidade também é saber onde não mais investir. Você chegou até aqui porque não desistiu de ser verdadeiro, mesmo quando era mais fácil se adaptar, mesmo quando o caminho mais curto parecia mais tentador. Sua integridade está sendo honrada. Você plantou fidelidade e colherá direção. Você semeou silêncio e colherá sabedoria. Você entregou o que ninguém viu e receberá o que ninguém esperava, porque Deus não age por aparências. Ele age por princípios, e os princípios que você sustenta abrirão caminhos. Agora preste atenção. O que Deus quer fazer em você é maior do que o que Ele fará por você. O favor virá, mas a construção interna será eterna. Seus frutos tocarão gerações. Suas decisões hoje sustentarão futuros que você ainda nem imagina. Por isso, caminhe com intenção. Cada passo é semente, cada palavra é alicerce, cada escolha está moldando sua história. A eternidade está observando como você responde ao agora. Algumas pessoas não compreenderão o silêncio que você escolheu, mas o céu entenderá. Às vezes, seu melhor argumento será sua ausência em lugares onde não há mais conexão. Você não foi chamado para permanecer onde sua essência é abafada. Você foi chamado para ser sal, para ser luz. Isso não é religiosidade, é presença, é identidade, é clareza. Você carrega algo que precisa de espaço para respirar, e esse espaço será preservado por suas decisões. Se essa mensagem está limpando áreas em você que estavam confusas, escreva nos comentários: eu sou alinhado pela verdade de Deus. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Salmo 25:5. Chega um tempo em que o preço de permanecer onde você está se torna mais alto do que o medo de avançar. Você sente que, se continuar ignorando esse impulso divino, estará traindo algo essencial. E é isso mesmo. Deus está exigindo sua integridade com aquilo que Ele já revelou. Não dá mais para agir como se nada tivesse mudado. Sua consciência foi ativada, sua visão foi ampliada, sua fé amadureceu. Agora é agir de acordo com isso. Você não precisa entender todo o caminho, precisa apenas dar o próximo passo com firmeza. A fé não exige visão completa, exige obediência imediata. E essa obediência será a ponte entre o que você carrega e o que o céu quer manifestar através de você. Sua vida não é sobre si mesmo, é canal, é ferramenta, é influência divina. E quando você se rende, tudo começa a fluir. O favor não é conquistado, é liberado para quem caminha com verdade. Agora é tempo de proteger sua visão. Não permita que palavras vazias apaguem sua convicção. Nem todo mundo que está perto caminha na mesma frequência. E isso não é orgulho, é discernimento. Quando Deus muda sua estação, nem todas as conexões permanecem. E está tudo bem. Aprenda a amar com liberdade, a respeitar sem se perder, a servir sem se submeter ao que te desvia. Deus te chamou para algo limpo, e tudo que for verdadeiro permanecerá. Você não está mais tentando encontrar sentido, onde só existe repetição. Sua alma amadureceu o suficiente para reconhecer que permanecer em ambientes que não respeitam sua essência não é fidelidade, é autoabandono.
E o Espírito de Deus não habita em quem se abandona. Ele habita onde há verdade. E é exatamente essa verdade que está se estabelecendo agora em você. A decisão de continuar onde está ou se alinhar com o novo já não é mais externa, é espiritual. O céu não precisa mais te empurrar. Você já sabe, já sente, já discerniu que os ventos mudaram. E quando a estação muda, até a forma de respirar muda. O que antes era confortável, agora sufoca. O que antes era rotina, agora pesa. Isso é sinal de que sua identidade foi ativada. E quando a identidade desperta, não tem como voltar ao modo antigo. O que está nascendo em você não se encaixa mais em espaços reduzidos. Você precisa do ar do propósito para continuar. Essa urgência que você sente não é desespero, é alinhamento. É como se o Espírito estivesse dizendo: não adie o que já está claro. Há tempos você vem adiando decisões que exigem apenas coragem. A direção foi dada. A paz já confirmou. Pare por um instante e ouça isto com atenção. Muitas pessoas pensam que aquilo que têm é pequeno demais para fazer diferença. Mas eu quero te lembrar de alguém. Havia um menino com apenas 5 pães e 2 peixes. Humanamente, aquilo era insuficiente diante da necessidade. Parecia pouco, quase irrelevante. Mas quando aquilo foi colocado nas minhas mãos, eu multipliquei. Porque o que move o céu não é o tamanho daquilo que você entrega, é a sinceridade do teu coração. Talvez hoje você tenha pensado: é pouco, isso não fará diferença. Mas eu continuo olhando para corações dispostos. Se este canal tem alimentado tua fé, fortalecido tua caminhada e sido resposta em momentos difíceis, então, se esta palavra falou contigo, desça agora ao primeiro comentário fixado e toque no link azul. Participe desta missão com aquilo que teu coração colocar diante de Deus. Como forma de gratidão, você também receberá acesso à nossa área VIP, com conteúdos exclusivos preparados para continuar fortalecendo tua vida espiritual diariamente. Aquilo que é colocado com fé nas minhas mãos nunca passa despercebido. Se sentiu paz ao ouvir isso, responda agora com fé, desça agora ao primeiro comentário fixado e toque no link azul. Você ofereceu em secreto foi aceito como semente, mesmo quando parecia pequeno, mesmo quando ninguém notou. Porque no reino, o valor está na obediência, não na aparência. E sua obediência silenciosa está gerando um ambiente fértil para o novo florescer. Você já plantou com dor, agora vai colher com consciência. O que você está sentindo hoje é apenas o início do que será construído com essa nova mentalidade. Toda vez que você se alinhar com a verdade, algo ao seu redor responderá. Relações vão se ajustar, portas vão se abrir ou fechar, ambientes vão mudar. E você não precisará controlar nada. O céu se encarrega de proteger quem escolhe a verdade. A sua parte é permanecer firme, mesmo quando nada aplaude. É aí que a autoridade nasce. Se você sente que essa palavra está limpando o caminho para o seu próximo passo, escreva com fé: eu não volto para onde Deus já me tirou. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. João 15:16. Sua alma está sendo treinada para discernir com mais rapidez. Você já não tolera mais aquilo que sabota sua paz. O que antes passava despercebido, agora te inquieta, porque sua sensibilidade espiritual está em expansão. E isso é parte do preparo. Deus não está apenas liberando promessas, Ele está treinando sua percepção para que você saiba exatamente onde estar, com quem estar e o que fazer. A maturidade não é um destino, é um estilo de vida. Você perceberá que sua fala será mais direta, que suas pausas serão mais intencionais, que sua presença será mais marcante. Tudo isso
é reflexo de alguém que se esvaziou das distrações para ser cheio de direção. Você não está ficando mais sério, está ficando mais consciente. E consciência não pesa, ela liberta, ela protege, ela direciona. O que você sente hoje é o céu ajustando tudo para que sua vida comunique exatamente o que você carrega. O maior presente que você pode dar a si mesmo é ser coerente com o que já sabe. Não adianta ter revelação sem alinhamento. Quando você age fora do que sabe, você fere sua própria essência, e isso gera desgaste. Mas quando você honra o que Deus te mostrou, mesmo que ninguém compreenda, uma força nova nasce. Essa força é resultado da integridade espiritual. Não é grito, não é defesa, é presença em paz. E essa presença é irresistível. Chega uma hora em que o seu espírito se recusa a aceitar migalhas emocionais, relacionamentos que só sugam, ambientes que só drenam, palavras que só ferem. Deus está te libertando do vício do caos. Você aprendeu a viver no barulho, mas agora está aprendendo a prosperar no silêncio. Isso não é solidão, é clareza. É o processo de purificação da sua atmosfera interna. E acredite, essa limpeza será o fundamento de tudo que virá. Se essa mensagem está acendendo algo dentro de você que estava apagado, comente agora com sinceridade. Eu fui chamado para viver o essencial. Mas seja o vosso falar. Sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Mateus 5,37. O tempo do excesso passou. Agora é tempo de foco. Tempo de cuidar do que importa. Tempo de estar inteiro onde Deus te colocou. Você não precisa mais dizer sim para agradar. Precisa apenas dizer a verdade com paz. A verdade é a ponte entre sua alma e o propósito. E quanto mais você anda por essa ponte, mais leve você se torna. Porque não há fardo maior do que viver longe de si. E o céu está te devolvendo a você mesmo. Você não foi chamado para ser tudo para todos. Foi chamado para ser inteiro no que foi designado. Não aceite mais a pressão de se moldar para caber. Quem anda com Deus aprende a andar em liberdade. E essa liberdade não é desorganização. É alinhamento com o que faz sentido eterno. Você está sendo reposicionado para parar de sobreviver e começar a multiplicar. E multiplicação começa com clareza, não com quantidade. O que vai sustentar sua próxima estação não é força, é consistência. Deus está te ensinando a ser firme por dentro, a fazer o certo mesmo quando ninguém vê, a manter a palavra mesmo quando custa. Isso é integridade. E onde há integridade, o céu se manifesta. Sua firmeza será notada, sua coerência será sentida. Você não precisa mais ser notado por muitos, basta ser reconhecido pelo céu. Isso é o que importa, o resto é consequência. Não ignore o incômodo atual, ele é sinal de que há algo novo querendo emergir. Toda dor que você sente ao soltar o velho é preparação para o que está por vir. Você não está perdendo, está sendo podado. E toda poda no reino antecede frutificação. Se está doendo é porque está limpando. Se está apertado é porque está sendo moldado. Deus não desperdiça processos. Ele constrói você em cada passo, até no silêncio, até nos dias comuns. Você está mais próximo do cumprimento do que imagina, só que o cumprimento virá em forma de responsabilidade. O que Deus te dará não é apenas resposta, é encargo. E você estará pronto, porque o processo te amadureceu. Ele te ensinou a discernir, a se levantar sem barulho, a caminhar sem depender da aceitação. E agora Ele confia em você. O céu confia em quem permanece, e você permaneceu. Sua constância silenciosa vale mais do que 1000 promessas gritadas. Deus construiu você para durar, para sustentar, para liderar no espírito, para servir com profundidade.
Nada do que você viveu foi em vão, nem os erros, nem os atrasos. Tudo foi usado, tudo foi convertido, tudo está cooperando, porque agora você não anda mais por tentativas, você anda por escuta. E essa escuta já te levou a um novo nível. Você não está sendo levado a um lugar maior, está sendo preparado para suportar o que virá com o crescimento. Muita gente deseja visibilidade, mas poucos suportam o peso do propósito, e Deus sabe disso. Por isso Ele te moldou com cuidado, no secreto, no escondido. Agora Ele te confia visibilidade com profundidade, influência com verdade, impacto com integridade. Esse é o equilíbrio que só o Espírito pode sustentar. Tudo que começa no Espírito se mantém pela obediência. Não se distraia agora. Você já passou pelo mais difícil. Agora é manter o ritmo. O favor está sendo liberado, mas você precisa estar alinhado. Se Deus liberou, nada pode impedir. Filho, se reconheceste minha voz neste vídeo, não saias daqui carregando inquietação no coração, como se eu tivesse falado contigo e tua alma permanecesse em silêncio. Não por troca, não por obrigação, porque aquilo que vem de mim não se compra. Mas quando um coração é verdadeiramente tocado pela minha presença, ele responde com amor, fé e sinceridade. Se esta obra te fortaleceu, te levantou ou foi resposta num momento em que precisavas de mim, então não ignores aquilo que estás sentindo agora. Há momentos em que uma atitude se torna a linguagem do amor e da fé viva. Se houver paz dentro de ti, toca agora no link azul, no primeiro comentário fixado e caminha mais de perto conosco. Eu olho para teu coração.